Bom dia, colegas vereadores, bom dia, Heraldo Holanda, bom dia, mesa diretora, público, nos assistem pelos diversos meios de comunicação, no plenário Manuel de Castro Filho, nos corredores desta altiva Casa Parlamentar. O meu abraço a cada um de vocês. Semana inicial do mês de março, do mês da mulher. Inicialmente eu trago aqui o meu abraço às mulheres desta casa, todas elas sem distinção, de forma igualitária, as que ocupam cargo eletivo, Ângela Maria, Lívia Maia, obrigado pela atenção de sempre, Mazé. Ao corpo administrativo, assessores, assessoras desta casa, familiares, mãe, esposa, irmãs, sobrinhas, o meu agradecimento, meu reconhecimento pela participação de vocês na existência humana, obviamente, e na minha vida, especialmente. Pachá, parabéns pela aceitação da sugestão das colegas vereadores sobre uma receptividade em homenagem, alusão ao Dia das Mulheres. É assim que se governa, ouvindo os demais, acolhendo pedidos, principalmente a minha referência, quando os pedidos não são os nossos. A gente costuma olhar muito para o que nos interessa, né? Mas quem está exercendo o cargo de gestão tem que olhar para os pedidos e para os olhares dos demais. Então, meus parabéns, não só nesse tema, mas aqui em referência ao Dia da Mulher. A vereadora Ângela, quando presidenta, fez eventos aqui das mulheres. Na minha opinião, tivemos um regresso nesse ponto, tendo em vista que não tivemos nos anos anteriores, e essa retomada de agora. O parlamento ele é muito bonito por conta da distinção das vozes, né? Hoje eu ouvi alguns colegas dizendo que não há o que comemorar, outros dizendo que há, e nesse debate a gente vai construindo o que é melhor, encontrando caminhos, e quem disse que não há o que comemorar, eu entendo muito bem a mensagem, porque a tragédia humana que envolve as mulheres é muito grande, nos faz perceber, ou pelo menos ter essa sensação, de que a gente contabiliza muito mais tragédias do que conquistas, né? Aí a gente fica um pouco frustrado e, por isso, a necessidade de reunir forças. Também, no mesmo sentido, a importância de quem chega aqui e traz pontos, como a vereadora Ângela acabou de colocar, tão simplórios e, ao mesmo tempo, surpreendentes, como a mulher não poder ter um crédito na praça, ter um cartão de crédito, é algo realmente absurdo, quando a gente sabe que as mulheres é quem fazem a gestão do lar, né? Então, nosso reconhecimento a vocês. E nesse dia que sucede o Dia das Mulheres, o nosso registro da atuação política, somando força àqueles que têm esse olhar de respeito às causas femininas. Eu apresentei nessa casa 5 projetos que se somam aos demais. As mulheres, Ângela, não são só vítimas de violência, mas também de muito ciúme. E também tem ciúme em alguns aspectos. E eu digo aqui a cada um de vocês que eu consigo transferir o papel para que vocês assinem junto, para que vocês discutam juntos, mas eu não consigo transferir o meu pensamento, as minhas ideias. Então, quando eu tenho uma ideia, ela voltada a qualquer área que seja, ela vai ser colocada no papel, aberto o debate. Faço isso aqui sem nenhuma restrição. Entretanto, as pautas femininas que foram colocadas aqui é para se somarem, né? Para serem absorvidas, até creio que não só pelos homens, mas especialmente pelas mulheres, deveriam ser acolhidas, porque o homem é colocado como aquele que segrega, que violenta, que aparta, que não aceita, que agride, das mais diversas formas. Então, quando chega um homem com um projeto feminino, isso é o que eu aguardo, que o homem seja acolhido nesse pensar coletivo em defesa da mulher. É por isso que a gente apresentou, ano passado, e eu sei que a senhora faz parte, da Comissão Municipal da Mulher na Política, projeto de autoria do vereador George, que institui o Dia Municipal na Política, 24 de dezembro. A gente já falou aqui sobre o voto, sobre tantas outras conquistas. Nessa casa tem projetos debatidos e aprovados que leva às nossas escolas, à rede municipal, a obrigação de discutir esses temas, abrindo portas, estimulando, principalmente. Eu volto a falar aqui sobre o condicionamento humano. Muito do que eu sou, do que nós somos, pessoas já maduras, formadas, o professor Hélio muito bem falou disso em outro momento, são ambientes, são formações, são condicionamentos, e eu também preciso fazer o exercício de respeitar.
Eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo. Eu cometo, sem dúvida, atos de desagrado. Não propriamente do coração, mas a gente erra. Por isso a necessidade disso está nas escolas, no momento de formação das pessoas. Então, pensando nisso, a gente trouxe, Ângela, um projeto de lei que estabelece que todos os conselhos municipais devam ter assentos garantidos em números iguais. Se um conselho tem 15 assentos, o número inferior à totalidade dos assentos, 14, portanto, será dividido por 2, metade homem, metade mulher, garantindo assentos. Se a suplente, se o titular é mulher, suplente que ascenderá a esse cargo deve ser mulher. Se houver uma vacância por qualquer cargo, a substituição deve ser por uma mulher. Esse pensamento é de abertura para vocês. O sentimento é esse. E foi pensando nisso, Ângela, eu estudei os projetos que tem nessa casa sobre a mulher, e eu vi sim, parabenizo o seu projeto Patrulha da Mulher. Embora o que eu apresentei tenha um propósito idêntico, que é a proteção da causa, dos direitos, da segurança da mulher, do fortalecimento, do estímulo, da defesa, tem particularidades distintas na sua operação e no seu funcionamento, que foi o que eu idealizei, a guarda da mulher. Porque a guarda não seria só, como no seu projeto idealizou e muito bem idealizado, atos administrativos vinculados à Secretaria de Ação Social, que também tem a sua rede de apoio. Seria algo ostensivo, junto um braço da Guarda Civil Municipal, uma guarda ostensiva, composta por mulheres, com viatura própria, em forma integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil, Assistência Social, instituições das mulheres. Então, esse pensamento foi de ampliar, não de sobrepor ninguém. Por isso, em razão da sua humildade também, da sua sempre abertura de querer construir, lhe convido a fazer parte do projeto, a discutir, a somarmos forças. E aqui, mais uma cobrança nesse sentido, de que os projetos de indicação sejam melhor recebidos, melhor respeitados. O projeto de Vossa Senhoria foi apresentado e é um projeto gigante há mais de ano. E não foi discutido nada. Isso poderia ser implementado pela Secretaria de Assistência Social, sem necessitar de um concurso, como a guarda dependeria de treinamentos, de viatura, de um custo operacional maior. E é o que eu disse hoje há pouco, quando a gente não consegue fazer o todo, a gente vai subindo degrau por degrau. Então, é nesse sentido que a gente tem apresentado os projetos, e apresentei também agora recente, conto com o apoio, com o voto de vocês, para a votação do Conselho, para a votação do projeto da Guarda, Maria da Penha, para a votação da medalha, e aqui eu agradeço a sugestão do Heraldo para colocar uma medalha e não uma comenda, Maria de Lourdes Pinheiro. E essa casa passará a desenvolver políticas de fortalecimento e estímulo, principalmente estímulo da mulher. Maria de Lourdes Pinheiro, nossa primeira mulher vereadora, já falei aqui em outras oportunidades do seu valor, em que se predispôs, Ângela, naqueles anos que você falou da dificuldade feminina, a estar num ambiente essencialmente masculino, onde não tinha remuneração, onde sua fala era suprimida. A gente tem conhecimento dessas resistências à participação da dona Maria de Lourdes, primeira mulher vereadora, primeira mulher eleita membro da mesa diretora, e disse que chegaria à presidência, não fosse o autoritarismo do regime militar que em 64 suprimiu tantos mandatos. E nesse sentido de fala em defesa da mulher, eu trago aqui, coloco a minha voz solitária, mas não querendo estar solitário, convidando os colegas a falar sobre o CRAM. Hoje foi mencionado aqui nessa tribuna que o CRAM está em funcionamento. Não está. O CRAM, que foi aberto, implantado em 2010, tem uma política específica para a mulher, com servidores treinados, especializados, específico para o atendimento voltado para a mulher, observa a legislação da Maria da Penha, tem um veículo específico para essa finalidade, plantão 24 horas, atendimento jurídico, psicológico, assistencial. Nós temos esses servidores que, uma vez o prédio fechado para essa finalidade do CRAM, foram migrados para o CREAS. Mas hoje nós não temos, por exemplo, a advogada. Há 2 meses não temos. É uma deficiência do serviço. E quando eu falo isso, não é para criticar, para massacrar de jeito nenhum, é para fortalecer a política. Nós precisamos promover a ampliação. É o que é discutido aqui. Como é que eu vou discutir a importância, defender
como ideia minha, a delegacia da mulher, se eu aceito o desmonte na política local? É algo contraditório. E é esse o alerta que eu estou trazendo. O alerta, Ângela, eu faço, vereadora Ângela, desculpe, com Vossa Senhoria, é justamente nesse negligenciamento com as políticas públicas. E aí eu faço a conexão com o seu projeto. O seu projeto. Uma pessoa guerreira, da base aliada, extremamente bem votada, no terceiro mandato, mulher, presidente da Câmara, não viabilizou o projeto. É porque a vereadora Ângela não quer? Não, não é. É porque alguém não tem essa política como prioridade. E, infelizmente, hoje, eu vi a notícia que a Casa das Mulheres, que também foi discutida hoje aqui, vai ser instalada em 2 municípios, Tauá e Crateús. E aí eu fui estudar o porquê. Porque eu fiquei surpreso. Por que não veio para o Vale do Jaguaribe? A resposta é desprestígio político do Vale do Jaguaribe. Não é Limoeiro, é do Vale do Jaguaribe. O sertão de Crateús, a população é menor. Tauá também, sertão do Inhamuns. Tanto a cidade como as regiões. E Vale do Jaguaribe não veio. Limoeiro do Norte sozinho tem um número, corresponde a 50% do número de violência doméstica no Vale. Quando o CRAN estava aberto, nós tínhamos a média de 5 atendimentos diários de violência doméstica. Nós tínhamos, quando foi fechado, 300 mulheres em acompanhamento. São números que justificam. O que eu estou falando nisso é para que as vozes se reúnam em favor disso. E eu pergunto aqui com todo respeito sobre a política, o Dia Municipal da Mulher na Política. Foi criada a comissão e de lá para cá nenhum trabalho, não é? Porque não temos prioridades. É por isso que algum colega chega aqui e diz, com razão, a gente tem que respeitar, que não temos muito o que comemorar. Porque os números das tragédias vão subindo, ao tempo que os números das conquistas vão numa letargia que nos desanima. Essa é a minha fala. Esse é o meu chamado para que vocês levantem a voz e não me deixem solitário pedindo uma coisa que é para vocês. Nesse mesmo sentido, da apresentação dos 4 projetos anteriores referidos, eu tratei de estudar também o aluguel social. Nessa casa, se foi discutido, ao que eu sei, não foi apresentado, e não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu queria era que tivesse. Tanto é que eu apresentei um projeto de indicação e, por diversas vezes, inclusive com compromisso eleitoral, eu disse, implanta o projeto do aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Hoje nós tivemos uma pessoa aqui que trabalha na gestão, respeitada, Sandra Bessa, admiro Sandra Bessa, admiro pessoalmente, que disse que teve de levar mulheres vítimas de violência doméstica para a casa dela. Foi isso que eu entendi. Que teve de acolher no prédio do apoio à mulher, o CRAN, o que foi fechado. Então, eu entendo que se justifica essa proteção. Mais uma vez, faço o convite. Essa semana, eu tive a alegria de ver publicado o edital do ProEsporte. Falei aqui durante um ano sobre o ProEsporte, desde março do ano passado. Se não me engano, o protocolo do projeto é do dia 3 de março do ano passado. Uma política esportiva de fortalecimento ao nosso desporto, das práticas de atividades individuais, atletas amadores que levam o nome do nosso município, país afora. Nós temos atletas daqui de Limoeiro que concorrem em modalidades olímpicas, inclusive fora do país, além dos ciclistas, né? Limoeiro, celeiro das bicicletas, tenho falado muito sobre isso aqui. Algumas alegrias, outras tristezas, algumas demoras, a gente tem que compreender que o espaço político é muito isso. E, decorrente da nossa iniciativa, da construção com a Associação do Ciclismo, com o secretário de Esporte, Davi Alves, apresentamos esse projeto, em que implanta o ProEsporte, Bolsa Atleta, 35 mensalidades, no valor de R$300, de forma continuada. É bom que se diga que isso é uma política municipal, não é uma política de gestão. Eu estou dizendo que os gestores que virão para frente terão, por esse mecanismo, por esse dispositivo legal, que dá continuidade a essa política. É importante, o esporte é um dos pilares de sustentação da sociedade saudável.
Então, a nossa alegria, no dia 6 foi lançado o edital, as inscrições estão abertas na Secretaria de Esporte até o dia 22 desse mês. Lá tem uma ficha, um pré-projeto, onde você, atleta interessado, vai anotar todas as suas pretensões, a sua categoria, os campeonatos participados, existem os critérios de pontuação. É importante também que se diga que o ProEsporte é um projeto que estabeleceu os critérios de participação justamente para não ter interferência política. Lá tem que ter o calendário a que se pretende participar, as provas anteriores, provas de que você é atleta amador, que foi que você já concorreu e demais outros, a inscrição na sua entidade desportiva, quem é corredor de rua tem que estar na federação, ciclista também, lutador, de modo que a gente pensou num processo seletivo aberto e, mais do que tudo, honesto. Essa é a nossa forma de trazer para essa tribuna o pensamento coletivo, o pensamento público. E nos trabalhos coletivos a gente apresentou requerimentos desta semana, um deles, mais uma vez, para a querida comunidade do Córrego do Feijão, que é a possibilidade, viabilizar a possibilidade de utilização do prédio escolar. Com as nucleações, o prédio ficou em desuso, a associação utiliza, em parceria com a Diocese, para atividades para a criançada. Nós fizemos, ainda no ano passado, um compromisso do recebimento de cadeiras, da ligação da água e da energia, para que as pessoas pudessem utilizar o prédio. Até agora nós recebemos a ligação de água, que é do SAAIA, do município, e estamos esperando o restante do compromisso. A comunidade está desempenhando essas atividades sociais importantíssimas com a criançada, mas ficar contento. As condições do prédio, fica aqui a repetição do nosso pedido. 2 outros pedidos dizem respeito à comunidade Genipapeiro. Quem é o próximo? A comunidade do Genipapeiro, onde eu apresentei requerimentos para reforma e concessão do prédio escolar também para a associação, onde desenvolve as suas atividades, e para a reforma da quadra, tendo em vista que são equipamentos de extrema importância para o desenvolvimento das atividades daquela associação e que estão depreciados, estão precisando da reforma. Foi compromisso político, compromisso de campanha, e a gente precisa que isso seja retomado. Eu, nas minhas necessidades de falar com o gestor, de debater com membros do Poder Executivo, trouxe aqui, semana passada... Zé Neto, você me concede 2 minutos, por gentileza? Obrigado. Eu trouxe aqui nessa tribuna algumas dificuldades que são públicas, embora veladas. E eu disse aqui algo que tem sido recorrente, a dificuldade de tratar com o chefe do Poder Executivo Municipal. O colega Heraldo Holanda veio à tribuna referir que o meu requerimento sobre uma audiência com o prefeito seria desnecessário colocar no papel, tendo em vista que, para falar com o prefeito, bastaria ir ao gabinete do prefeito. Naquela ocasião, o líder do prefeito não estava aqui na sessão passada, por razões pessoais, eu não consegui tratar com ele sobre isso, mas essa foi a sugestão do vereador Heraldo Holanda. E eu segui a orientação. Vereador experiente, vereador que tem nos trazido algumas indicações, fui até a prefeitura. Heraldo, como eu lhe disse ontem, sexta-feira não estava, sábado e domingo não deve estar. Segunda-feira não estava. Terça-feira não estava. Quarta-feira, como o senhor mesmo comprovou ontem, não estava. E aí eu solicitei a um secretário que me passasse a agenda do prefeito. Simplesmente desconversou, não passou. Perguntei a outros personagens da administração pública como é que eu falo com o prefeito. Porque eu desconheço aqui alguém que tenha conversado e alguém que tenha manifestado satisfação com as pautas pessoais. E a satisfação que eu digo não é em falar com o prefeito ou não, é do ponto de vista de resolutividade. Então, Heraldo, eu lhe trago aqui essa mensagem, já que o senhor me deu uma sugestão semana passada, que me deu outra. Porque essa aí simplesmente... Eu lhe peço que não, o senhor teve a oportunidade de falar agora há pouco. E aí eu vou... Pois é. Então, eu estou lhe trazendo a resposta do pronunciamento da quinta passada, em que o senhor tocou no meu.
Mas o senhor tem a oportunidade, se o senhor me trouxer uma sugestão, eu vou acatar, como na passada, para onde o senhor me disser que eu acho, que eu converso, dia, hora, local, eu estou à disposição, eu preciso, eu sou um agente público, estou cumprindo a minha função, e mais do que isso, estou pedindo ajuda a vocês, que são experientes, que dizem, né, que todos podem tratar. Sobre essa questão ainda do serviço público, eu trouxe aqui, semana passada, uma questão que diz respeito à empresa palestina, pois eu volto aqui a falar sobre ela. A empresa, me parece que o nome foi perfeito para escolha, e aí eu estou falando de escolha mesmo, porque processo seletivo tem outros elementos. Mas a empresa palestina, né, parece que aí pelo meio tem alguma coisa a ver com bomba, né? Mas o que eu estou trazendo sobre isso, sobre esses elementos, e todos aqui sabem dos atrasos que acumulam 7 meses, naquela tarde em que eu fiz a fala aqui, pagaram. Poucas pessoas, alguns escolhidos, e outros, para piorar o cenário da Palestina sem resolutividade, receberam a informação que novembro e dezembro não seria pago. A surpresa é que em novembro e dezembro, o volume dos combustíveis subiram, num semestre em que, por efeito de ações do governo federal, o preço do combustível diminuiu. E a gente sabe que está no entorno dos combustíveis, o que está no entorno da Palestina, e mais curioso ainda, é porque nesses meses em que disseram que não iam pagar as pessoas, a nota, quem souber me explicar, foi emitida no valor cheio. Eu procurei o contrato. Quem entende de serviço público sabe que um pagamento do mês seguinte só deve ser pago com a prestação de contas do mês anterior. Erro atrás de erro que está sendo estudado e vai ser apresentado. Obrigado, bom trabalho.